Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de gestão educacional e sua organização. E hoje nós vamos falar do papel do gestor. Antes, vamos recapitular a nossa última aula, que nós falamos sobre definição de liderança, que é influenciar pessoas, aspectos de uma boa liderança, que envolve respeito, paciência, generosidade e tantos outros. E também falamos dos tipos de líderes. Líder carismático, líder especialista, líder democrático. E dentro desses tipos de líder, há características que precisam ser fortalecidas em um líder único, para que ele se forme o líder democrático, que é o líder que tanto as instituições querem, em especial para esse século XXI. Então, a aula de hoje é importante que vocês compreendam o papel do gestor, as suas atribuições e o cotidiano. E esse cotidiano se faz com tempo, com espaço, com horário e importante a rotina. Então, nós vamos mais uma vez colocar vocês para refletirem relacionadas ao gestor. Para que serve um gestor? O gestor, ele serve para organizar uma instituição, coordenar uma instituição, trazer as atividades à tona, auxiliar em todos os componentes técnicos. Então, todo gestor precisa ter uma competência técnica, precisa ter uma competência política, precisa trazer a questão dos processos dentro do próprio sistema, porque toda organização é um sistema, e definir decisões no âmbito dessa gestão. Então, é imprescindível o papel do gestor para que uma instituição de educação se organize buscando a excelência. Então, para Libânio, como ele traz o papel do gestor, ele também coloca muito importante nas suas pesquisas a identidade profissional do gestor. É muito comum a gente ouvir assim o gestor dizer, eu estou gestor. Por que nós falamos isso? Porque a gente ainda não tem a segurança, não tem o entendimento do que é gerir, do que é fazer gestão. Muitas vezes é um professor que se torna um gestor. E aí o importante é você se ver como alguém que tem capacidade de fazer a gestão, tomando decisões, preparado tecnicamente e impulsionando a organização. Isso vai gerando o quê? Uma identidade profissional. E aí eu já não falo mais, eu estou gestor. E assim eu falo agora, eu sou gestora, eu sou gestor. Mesmo que seja por 1 ano, por 4 anos, por 6 anos. Mas enquanto você estiver ali naquela função, você é gestor. Isso mexe com suas crenças, com sua história de vida, com suas representações, com seus conceitos, com sua prática, com sua história de formação, como eu citei. Geralmente, no campo da educação, quem é que passa a ser gestor? Quem até pouco tempo estava na sala de aula, muitas vezes com crianças. E aí não consegue perceber a dimensão de uma gestão. E aí só vivendo ela, que você vai conseguindo, o gestor na verdade vai conseguindo se constituir como gestor. Vai gerando novos conceitos, vai gerando novas imagens, expectativas. E essa formação ela vai tomando outro caráter. Porque quando se muda o lugar, se muda o olhar. E aí, esse papel que é tão importante, que é tão essencial, ele vai se configurando cada vez mais na prática. Todo gestor, ele precisa entender de legislação. Em especial, começando, como nós estamos falando de papel do gestor, as suas atribuições. Nós temos um vasto arsenal de dispositivos legais. E um dispositivo legal muito importante para a educação é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o número 9394/96, onde ela lhe prevê uma organização geral da educação. E lá também tem, como vocês estão vendo aí na tela, as atribuições da gestão e do gestor. E dessas atribuições, uma primeira que é muito importante é elaborar a proposta pedagógica da instituição educacional. Toda instituição educacional tem que ter a sua proposta.
aonde quer chegar, o que vai fazer, como vai fazer. E isso é previsto já em lei. Administrar os recursos materiais e financeiros, todo gestor precisa entender de administração, precisa entender do aspecto financeiro para gerir. Isso tudo é posto em lei. Então a gente precisa conhecer, saber o que nos cabe ao gestor para poder ele vivenciar o exercício da gestão. Cumprir com o plano de trabalho dos docentes. Atrelado a isso também tem o cumprimento dos calendários, dos tempos e dos trabalhos. Prever meios de recuperação de rendimento escolar. Toda instituição escolar, educacional, ela precisa ter foco na aprendizagem do estudante. Então ela tem por obrigação fazer o sujeito aprender. Então o gestor, ele precisa estar com foco nisso aí. Então a atribuição do gestor, olhar para a melhoria do rendimento escolar do estudante. Articular a comunidade, porque só se faz gestão com pessoas. Informar tudo isso à comunidade. Notificar as organizações, as instituições que estão diretamente ligadas com a gestão educacional. O Conselho Tutelar é uma delas, o Ministério Público. E a LDB traz isso nos seus artigos 12 e 13, traz também no seu artigo 14 as determinações de uma gestão, em especial, de novo, a questão da educação, da gestão escolar e educacional. Então, é a participação dos profissionais da educação, a participação da comunidade escolar, isso tudo precisa prever. No artigo 15, os sistemas de ensino devem assegurar suas unidades públicas, né? A educação básica. Então, o gestor tem que saber o que é que a instituição precisa assegurar, garantir a essa comunidade, a essa população. Então, se você vai ser gestor ou vai perceber a gestão de um profissional que está ali desenvolvendo, você precisa olhar logo se ele está tendo a clareza da legislação, se ele está cumprindo a lei, se ele está atendendo o que a lei coloca. Então, entendemos o papel do gestor, que é coordenar, gerir, executar as atividades de instituição. Para que isso aconteça, ele precisa estar com dispositivos legais baseados nas leis. E com isso, como é que fica o cotidiano? Então ele tem que ter ainda mais específico a clareza desse cotidiano. Então tem a gestão. Nós falamos na aula anterior que toda gestão precisa ter planejamento. Uma grande lição de um líder é sempre andar com plano. Então ter planejamento. Nesse planejamento vão sendo desdobradas as ações cotidianas. A formação e a autoformação, a rotina, a metodologia. Não se faz gestão sem avaliação, porque é avaliando que você vai observando os problemas, os conflitos. Há também o seu processo de coautoria com isso, porque você também vai pensando como colocar isso na prática, na sua visão, atrelada à visão da instituição. As intervenções que são tomadas para cada problema, porque um dos grandes papéis do gestor é a resolução de problema, é ser um gestor resolutivo. Isso vai favorecendo as relações pessoais e na base, o que é que vai acontecendo? Ele vai acompanhando, vai liderando e vai mexendo com as subjetividades. Então, é um conjunto de ações que faz o cotidiano do gestor alinhados ao que está previsto em lei e automaticamente na clareza do seu papel como gestor. Para que isso venha do ponto de vista prático, nós trouxemos aqui um exemplo de uma rotina de um gestor. Todo gestor que ele faz esse caminho de se entender, de assegurar o que está na lei, de perceber as ações cotidianas dentro da instituição educacional, ele precisa fazer isso valer dia a dia. E a rotina é uma ferramenta que ajuda muito o gestor a fazer isso. Ele precisa ver os dias de trabalho dele. No caso do exemplo dessa rotina que está aí, esse gestor ele trabalha de segunda a sexta. E aí na segunda ele está dentro da instituição para cada ação, né? Quando chega, verificar se todos estão, depois saudar estudantes e os professores, que no caso é um exemplo de um gestor dentro de uma escola, atender aos estudantes,
Na terça-feira, ele faz visita à Secretaria de Educação para despachar as demandas. Na quarta-feira, ele repete algumas ações. Na quinta, ele tem formação. Na sexta, ele repete algumas ações. Por que é importante repetir as ações? Para assegurar que elas estão sendo executadas e tem um melhoramento contínuo. Então, nós terminamos a aula de hoje entendendo o papel do gestor, as suas funções, o que prevê em lei e como ele pode desenvolver isso cotidianamente. Até a próxima aula. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau!